A genialidade de Gojo e Sukuna não podem ser subestimadas, pois ambos sempre parecem estar um à frente do outro em uma batalha frenética pelo título de mais forte. Afinal, o cérebro dos dois foram praticamente fritados nesse capítulo, restando agora uma luta franca de pura porradaria. E como eu sempre digo pra vocês, essa batalha está extrapolando os feitos no mundo Jujutsu. E aqui vocês vão sair entendendo como Sukuna invocou Mahoraga mesmo depois de ser atingido pelo vazio imensurável, como também como funcionou a adaptação do leme de Mahoraga utilizando a alma de Megumi. Um vídeo mais completo que esse não há, e eu desafio vocês a ficarem até o final do vídeo e não concordarem com o que eu estou dizendo. Aliás, eu já acertei algumas das teorias que eu cravei em vídeos passados. Então, bora para mais esse capítulo de Jujutsu Kaisen. E aí galera do canal do Mano Jogo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje para mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez o capítulo 230. E olha só gente, essa luta está sensacional. E eu vou trazer aqui a explicação mais completa desse capítulo, como eu disse pra vocês. E não é soberba, tá gente? É porque realmente eu pesquisei bastante, eu li bastante pra trazer de uma forma didática esse vídeo pra vocês, para que todos entendam a genialidade tanto do Gojo quanto do Sukuna nessa batalha. Então, vamos direto para esse capítulo. Já agradeço a todos que vão deixar aquele famoso like, para todos que vão se inscrever, compartilhar e comentar. E como sempre, agradecimentos necessários ao Bruno Oliveira, Satoru Gabi e o David, que trouxeram esse capítulo traduzido pra gente com antecedência. E eu desafio você a me acompanhar até o final do vídeo e ver se você não vai concordar comigo. Até porque alguns me chamaram de louco, mas eu acho que eu estava certo em algumas teorias. Então, bora lá! Seguinte pessoal, o nosso capítulo vai começar com aquela invocação do Mahoraga que destruiu ali o domínio do próprio Gojo, e até a Mei acabou arregalando os olhos, tirando até mesmo seu cabelinho ali da frente, enquanto todos ali se perguntavam se por algum acaso o Mahoraga já não se adaptou ao vazio imensurável. Vazio imensurável não é o ilimitado, tá? São só os efeitos de acerto garantido dentro da expansão de domínio do Gojo. Reparou nisso? Bom, porque nós vamos continuar aqui e vocês vão entender algumas coisinhas a mais. É nesse momento que o Sukuna surge novamente, utilizando a técnica de reversão para curar ali o seu corpo. A gente percebe principalmente ali pela fumacinha que sai dele, e aí nós temos que ter aquela explicação. Como o Sukuna acabou invocando o Mahoraga mesmo depois de ser atingido pelo vazio imensurável? E bom, eu listei aqui 3 possibilidades disso ter acontecido, que eu acredito baseado no próprio mangá. Então vamos lá para essas explicações para que vocês entendam. Primeira coisa é que pode ter sido um comando automático a partir do momento que a adaptação ela é completa com o vazio imensurável. Ou seja, o leme ele termina de girar por completo, se adaptando como um todo, e depois de se adaptar como um todo, ele seria invocado automaticamente. Essa possibilidade, ela existe, mas eu acho que não é essa. Porque temos ainda a segunda possibilidade, que é o Sukuna ter trocado de lugar com a alma do Megumi, assim como o Itadori trocava de lugar com o Sukuna quando o Sukuna estava no seu corpo, e trocando essa consciência de lugar, ele pôde invocar o Mahoraga através das sombras e aí sim fazer com que ele viesse para aquele mundo. Visto que o Sukuna hoje é um objeto amaldiçoado e já passou pela morte, ou seja, ele não é mais um ser humano. Aliás, por esse meio ele pode até mesmo ter entrado nas sombras, porque conforme visto no capítulo passado, nós percebemos que o Mahoraga surge das sombras enquanto o corpo do Sukuna some. E o corpo do Sukuna some completamente e só aparece ali na frente do Mahoraga, dando a entender que há a possibilidade dele ter se escondido de alguma forma nas sombras, porque as sombras basicamente são uma outra dimensão que o Sukuna pode se esconder à vontade sem que o Satoru Gojo consiga ver com os seus 6 olhos, conforme eu já tinha explicado para vocês no vídeo passado, onde eu explico para vocês com base no próprio mangá que as sombras são o intermediário entre uma outra dimensão, de onde vem os Shikigamis, que são entidades, diferentes até mesmo de maldições, e o nosso próprio mundo real, ou seja, ela é um intermédio. O Sukuna vai para essas sombras, onde os 6 olhos não o podem enxergar, e assim ele consegue escapar. E a terceira e última possibilidade é que ele utilizou ali a técnica de reversão para que voltasse ali as suas
suas técnicas amaldiçoadas, e aí sim, em um breve momento, enquanto o Gojo estava partindo para cima dele para o atingir novamente, ele conseguiu curar o seu cérebro para que ele ao menos conseguisse fazer a invocação. Com isso, ele consegue fugir através das sombras e depois retornar. Bom, depois dessas explicações ditas, o Sukuna, ele sabe que o Gojo sabe sobre o Mahoraga, que ele sabe ali das técnicas do Mahoraga e como tudo aquilo funciona, e é explicado pra gente como que ele utilizou o leme na luta contra a Yorozu para se adaptar à sua técnica amaldiçoada de construção, utilizando o seu próprio corpo. Só que dessa vez ele fez de uma forma diferente. E reparem na genialidade dele e por que ele não estava tentando acabar com o Gojo dentro dos seus cortes, dentro do domínio do próprio Gojo. Porque a genialidade desse cara foi acima do que vocês podem imaginar. Porque, bom, os acertos garantidos foram neutralizados, certo? Só que tem um porém. Cada acerto garantido dentro de uma expansão, ele tem basicamente um tipo de voto. Um tipo de voto no que ele vai atingir, onde ele vai atingir, a sua extensão e esse tipo de coisa. E acontece que a expansão do Gojo com o seu acerto garantido, ou seja, o vazio imensurável atingindo o seu adversário, atinge tudo que tem dentro do seu domínio. Isso significa que todas as pessoas dentro do domínio do Gojo vão ser atingidas pelo vazio imensurável diretamente. Dessa forma, nós temos aqui a barreira onde tudo é atingido pelo Gojo que está dentro. Só que para o Sukuna vai funcionar de uma forma diferente. E aí que vai o pulo do gato, porque o Sukuna, ao estar dentro do corpo do Megumi, eles praticamente têm um corpo com duas almas. Dessa forma, se o Sukuna ativa a sua expansão de domínio, ele vai atingir diretamente com os seus cortes também o próprio Megumi, porque ele é uma alma à parte do Sukuna. Porque mesmo que o Sukuna esteja no mesmo corpo do Megumi, a alma do Megumi está separada do próprio Sukuna. São dois seres dentro de um corpo. Assim, basicamente, como é um ovo. O ovo, ele tem a casca, a gema e a clara, certo? Então é como se o Sukuna ele fosse a gema, o Megumi fosse a clara e o corpo fosse a casca. Por isso que se o Sukuna ele utilizasse ali a sua expansão de domínio com os cortes dentro diretamente do domínio do Gojo, ele se auto-infligiria. E por que tudo isso? Porque a alma do Megumi ainda está ali e com ela sendo atingida, o próprio Sukuna também seria atingido. Por isso ele fez o quê? Ele fez os seus cortes simplesmente por fora. Basicamente funcionando dessa forma, o Sukuna e apenas o Sukuna deixou suas técnicas fora de si mesmo dentro da sua barreira, dentro daquele seu alcance, sempre querendo destruir por fora porque ele não queria só se adaptar, como também ele também poderia ser atingido diretamente porque a alma do Megumi ainda estava ali. E para se adaptar completamente ao vazio imensurável, ele não poderia ter os seus cortes junto de tudo isso, porque atrapalharia provavelmente no processo de adaptação. E claro, aqui essa explicação é de acordo com tudo que eu li e do que eu entendi, tá bom? Por isso que eu digo pra vocês que o Sukuna simplesmente foi um gênio nesse momento, porque tinha uma outra pessoa que não estava tendo o acerto garantido neutralizado, que era a alma do próprio Megumi. E foi isso que o Sukuna fez. Ele simplesmente, ao invés de ele levar os danos do vazio imensurável dentro das 5 expansões de domínio, ou 4 ali que eles lançaram, o Megumi e a sua alma eram quem estavam levando ali todo esse dano. E isso tudo se deve porque o Sukuna ele consegue dividir a sua alma de lugar ou até mesmo podendo trocar a sua própria consciência, fazendo com que o Megumi nesse tempo todo utilizasse dentro das sombras, porque nas sombras o Gojo não pode ter ali os seus 6 olhos ativados, ele não consegue enxergar o que tem dentro das sombras, visto que é um mundo paralelo, e utilizando a alma do Megumi nas sombras, ele utilizou ele para se adaptar ao vazio imensurável, depois colocando diretamente para o próprio Mahoraga, fazendo com que ele conseguisse destruir por completo a expansão de domínio do Gojo. Então por isso que eu digo que é simplesmente genial o que o Sukuna fez, porque ele sabia que poderia ser atingido pela sua própria expansão de domínio, ou pelo menos o Megumi seria atingido, mas ele aproveitou apenas para levar ali os golpes do próprio Satoru Gojo, e por isso as suas técnicas estavam na barreira do Fukuma Mizushi, sempre atingindo de fora,
fora e não destruindo a barreira do Gojo de dentro. Por isso, nesse momento todo, ele não fez essas tentativas. Isso fez com que ele corresse um risco alto, mas que ele recebesse ali um certo retorno, porque toda aposta alta tem um retorno alto, caso você consiga o resultado. E aí o Sukuna nesse momento simplesmente ele se desfaz do Mahoraga, e alguns ficaram se perguntando por que ele fez isso? Não tem sentido, não adiantaria ele utilizar agora o Mahoraga? Só que não, gente, o Mahoraga mesmo agora poderia ser derrotado com apenas um golpe do Satoru Gojo, porque o Leme se adaptou apenas ao vazio imensurável. Ou seja, o que eu expliquei no capítulo passado sobre o Mahoraga, ele se adaptar provavelmente às especificidades, parecem estar certas. Porque o Leme se adapta a qualquer fenômeno, mas a qualquer fenômeno de acordo com cada especificidade. Por isso que o Mahoraga ele conseguiu, por exemplo, se adaptar ao vazio imensurável, mas não se adaptou ao ilimitado, que é quem gera aquela expansão de domínio com acerto garantido. Dessa forma, o Sukuna se livra do Mahoraga porque ele é o grande gancho ou o grande trunfo para ele, para que de fato ele consiga derrotar Satoru Gojo. Até porque nesse momento o Sukuna até mesmo confessa que seria bem problemático lidar ali com o vazio imensurável, por isso ele precisava de uma carta na manga. O Gojo até diz pra ele, poxa, você tá se esforçando pra caramba, hein? Enquanto o Sukuna também retruca ele dizendo, na verdade quem tá se esforçando é você, é uma batalha de ego pra ver quem é o mais forte entre eles. E aí o Sukuna explica pra gente que quando ele utilizava a amplificação de domínio, ele não conseguia utilizar outras técnicas, mas quando ele a desativava, ele conseguia naquele momento utilizar as 10 sombras, junto também com as suas técnicas amaldiçoadas que estavam imbuídas diretamente na barreira, fazendo com que ao mesmo tempo que ele se adaptasse ao vazio imensurável, ele também conseguisse ainda batalhar com o Gojo sem utilizar somente a amplificação de domínio. E isso nos mostra que a amplificação de domínio faz com que de fato o Sukuna não consiga utilizar nenhuma outra técnica. Então, enquanto ele estiver utilizando a amplificação, ele não pode usar nem as 10 sombras e nem muito menos as suas habilidades de cortes. E esse mostra como o grande trunfo do Gojo é a sua técnica do ilimitado, porque por ela ser muito complexa, é muito mais difícil não só de se adaptar, como também de se lidar com ela. É algo muito problemático, diferente das habilidades de corte do Sukuna, visto que elas são muito simples. Então o Megumi herdou apenas o processo de adaptação e não o resultado final, que foi a roda girando dentro das sombras, e aí fez com que o Mahoraga conseguisse surgir e evitar que o Sukuna levasse mais um dano feroz ali do Satoru Gojo. Outra genialidade do Sukuna nessa batalha foi quando ele conseguiu utilizar ali as suas duas técnicas, porque uma não estava no seu corpo, uma estava na barreira diretamente, mas ele ainda conseguiu utilizar, enquanto ele também conseguiu utilizar ali a técnica das 10 sombras. Parece que ele não consegue fazer as duas ao mesmo tempo. Ele precisa de um tempo também para mudar de uma para outra, assim como o Kenjaku na batalha contra Yuki. Então, mostra pra gente que ao menos ele não tá tão apelão quanto eu imaginava. Aliás, um outro detalhe primordial é que o Sukuna explica que o vazio imensurável do Gojo só pode ser feito com uma barreira fechada, dentro de um domínio e não fora. Por isso, provavelmente o vazio imensurável nunca vai ter uma barreira aberta. Bom, de toda forma, é nesse momento que o Gojo também explica algo interessante pra gente, porque ele diz que o Megumi e o Sukuna não conseguiram se adaptar ao vazio imensurável. E o que ele quer dizer com isso? Que mesmo que o Sukuna utilize a roda de Dharma no processo de adaptação, ele não pode utilizá-la como se ele fosse o próprio Mahoraga, ele mesmo se adaptando. Dessa forma, apenas o Mahoraga consegue utilizar ali a roda, o leme, com todos os seus efeitos. Então, se o Gojo ativar mais uma vez o seu vazio imensurável, o Sukuna vai levar dano. Só que aí ele vai tentar expandir mais uma vez o seu domínio, e é então que o Sukuna diz pra ele que não, ele não vai conseguir, e começa a dar risada. Nisso o Gojo tenta, mas no que ele tenta, ele começa a sangrar. E alguns me zoaram pra caramba, ficaram falando tumor no cérebro, nada a ver e tal,
porque eu trouxe aqui uma teoria baseada na própria medicina sobre o sangramento nasal e como ele pode ter ligação diretamente com o cérebro. E como eu disse para vocês, o cérebro do Gojo, ele está praticamente fritado. Então o pressentimento do Yuta, como eu tinha dito para vocês, estava totalmente correto. O que o Gojo estava fazendo nesse tempo todo era algo muito absurdo, prejudicando até mesmo o seu cérebro e fazendo com que ele fritasse a todo momento no processo de recuperação. Então sim, um sangramento nasal ele pode indicar ali um tumor ou até mesmo ferimentos diretamente no cérebro, e é isso que acontece com o Gojo. Alguns zoaram, falaram que não ia ver o vídeo, comentaram mais de 5 vezes o mesmo comentário só para poder me zoar, e agora estão aí, otários. Bom, de toda forma, eu fiquei com raiva mesmo e vou descontar. Hoje não estou de bom humor, inseto. Bom, de todo jeito é nesse momento que o Gojo ele começa a fraquejar e o Sukuna ele parece explicar com um pouco mais de conhecimento, como se ele já tivesse tentado isso ou como se ele já tivesse experiência com isso. Porque ele diz pra gente que as técnicas Jujutsu são gravadas diretamente no nosso cérebro. E para o Gojo conseguir recuperar a sua técnica inata, basicamente ele fez uma formatação diretamente no seu cérebro. É como se ele fosse lá no computador, batesse, quebrasse o computador inteiro e depois o recuperasse com a técnica de reversão. Então ele utiliza a energia amaldiçoada para destruir o próprio cérebro, ele automaticamente também usa diretamente para recuperar o seu cérebro, fazendo com isso a reinicialização das suas técnicas amaldiçoadas. Só que isso gera um desgaste, e é assim como funciona com um HD. Conforme você vai formatando várias vezes um computador, cada vez mais o seu HD vai se desgastando. E da mesma forma que o Gojo ali, ele faz no seu cérebro, ele destrói e depois o reconstrói, da mesma forma funciona aqui, desgastando o seu cérebro, porque é diferente de recuperar a carne e os próprios ossos. Vocês entenderam agora o que o Gojo estava fazendo nesse tempo todo? Ele simplesmente não estava recuperando ali o cérebro que estava cansado, ou então ele estava jogando água no motor superaquecido. Ele simplesmente estava quebrando e refazendo. Só que esse processo acaba desgastando cada vez mais o Gojo, que começa ali até mesmo fraquejar, caindo um pouquinho no chão. Nisso, o Kusakabe ele faz uma explicação um tanto quanto interessante, porque ele chega a mencionar sobre uma caixa preta que está dentro do cérebro com as suas técnicas Jujutsu. E se vocês pararem para pensar nessa caixa preta, vocês não se lembram de um tal de Buga, ou então daquela técnica de fogo que o Sukuna acabou utilizando? Quando ele diz ela, Buga, primeiro aparece um quadrado, uma caixinha preta. Será que ali tem algum tipo de significado sobre o cérebro do Sukuna e como ele adquiriu aquelas habilidades, ativando dentro do seu cérebro a habilidade de poder soltar ali os seus foguinhos? Isso é interessante, não é? Porque aí então, vamos continuar aqui o capítulo, porque a Ieri está super preocupada, até porque o Sukuna agora, ele não utilizou tantas vezes a mesma coisa do Gojo, ou seja, o Sukuna também, para recuperar sua técnica inata, ele fez a mesma coisa que o Gojo, só que fez menos vezes, porque o seu domínio não foi destruído várias vezes como o do Satoru. E aí então, todo mundo ali fica bem preocupado, o Sukuna fala que agora o Gojo ele não vai mais conseguir expandir o seu domínio, e que mesmo que ele consiga, ele não vai ter a mesma precisão, porque o seu cérebro está desgastado. E aí então que ele fala que no próximo passo dele, ele vai ativar um domínio, só que dessa vez com uma barreira fechada, assim como o Gojo tinha feito, e sem rota de fuga, utilizando mais uma vez o Fukuma Mizushi e os seus cortes, se adaptando ao seu ilimitado, porque o Gojo vai utilizar o ilimitado dentro da expansão do Sukuna, então ele vai fazer as duas coisas, ele vai cortá-lo e vai aproveitar também para se adaptar ao ilimitado e aí fazer por completo o trabalho, acabando de vez com Satoru Gojo. E é nesse momento que ele diz adeus para o Gojo como o mais forte, num tom um tanto quanto de ironia, dizendo que ele nunca foi o Iluminado. Lembrando diretamente que o Gojo, na luta contra o próprio Toji, ele se autodenomina como o Iluminado, como tendo alcançado ali o status de Buda, sendo um grande ser divino. Ele até mesmo diz que o Gojo só era mais forte porque ele não nasceu na mesma era do Sukuna. E aí nos mostra um pouquinho mais de particularidade sobre a própria natureza do Sukuna, que eu quero abordar aqui com vocês, dizendo que o Sukuna, ele era sempre muito solitário, porque não tinha ninguém para bater de frente com ele. Assim
como quando você nunca encontra um desafio em uma batalha, o Sukuna também não encontrava. E isso fez com que ele ficasse extremamente solitário e não conhecesse o amor. Mas agora, esse amor não é um amor simplesmente carnal, e sim um amor onde ele apenas conseguia tudo o que ele queria. Ele era sempre o melhor. Ninguém batia de frente com ele e ninguém fazia ele ter a sensação de ele poder curtir uma batalha. Basicamente como funciona em One Punch Man, quando o Saitama ele fica extremamente desanimado porque não tem mais nenhum outro objetivo que ele consiga superar. Até porque ele já alcançou o seu limite, ele já alcançou o topo e não tem ninguém que se compare a ele. Então a gente vê ali um pouquinho da personalidade do próprio Sukuna, dizendo que o Gojo no final das contas não serviu de nada, que ele era muito forte, mas não tão forte assim. E aí ele ativa a expansão de domínio e sua expansão de domínio estoura enquanto os seus olhos começam a sangrar, e eu simplesmente nessa hora comecei a dar muita, mas muita risada. Porque o Sukuna pagou tudo com a própria língua, porque quando foi atingido pelo vazio imensurável, mesmo que não durasse ali uns 10 segundos e tudo, ele foi atingido, e não só a alma do Megumi. Graças a isso, o seu cérebro também foi danificado, impedindo com que ele conseguisse expandir o seu domínio. Ou seja, além dele danificar o seu cérebro várias vezes também, assim como o Gojo, fazendo aquela destruição do cérebro para recuperar a sua técnica inata, agora, além daquilo, ele ainda teve o vazio imensurável ali como um dano diretamente nele, fazendo com que ele sangrasse não só o nariz, como também os seus próprios olhos. Nisso, o Gojo começa a dar uma gargalhada, zoa pra caramba com o Sukuna e diz pra ele que, bom, ele vai parecer ainda muito maneiro porque os seus alunos estão assistindo ele, assim como no episódio número 2 e também nos primeiros capítulos de Jujutsu Kaisen, quando ele arrebenta o Sukuna e diz que ele vai se mostrar mais um pouquinho. É nesse momento que o Sukuna ele parece ir pra trás, e eu acho que o Gojo ali ele tava utilizando sim um pouquinho do seu ilimitado, e o Sukuna agora ele tá com a roda de Dharma diretamente com ele, sendo ele o ponto principal de adaptação. E aí o Gojo parece utilizar o ilimitado ali para jogar o Sukuna um pouquinho para trás, um pouquinho para frente, mais ou menos ali, não dá para entender exatamente, mas ele vai lá e desfere um soco em cima do Sukuna, os dois ali batalhando, e nós começamos o nosso segundo round, só que dessa vez na pura porradaria. E aí que vai o detalhe, na porradaria, onde que pode surgir aí algumas técnicas Jujutsu? Bom, isso mesmo, o Black Flash, por parte até mesmo do Sukuna quanto do Gojo, visto que os dois não podem expandir os seus domínios e provavelmente vão ficar limitados às suas técnicas amaldiçoadas normais sem a expansão. Dito isso tudo, eu ainda vou trazer aqui uma teoria do que pode acontecer além do próprio Black Flash, porque nós temos também ainda essa caixa preta do cérebro com a habilidade de fogo do Sukuna e a arma, ou então o objeto que Yorozu entregou diretamente para o Sukuna. Só que esse objeto provavelmente vai fazer com que o Megumi em algum momento consiga pelo menos acordar. Embora ele foi atingido 5 vezes seguidas pelo que foi explicado pelo vazio imensurável. Dessa forma, aí fica meio ruim ali para o Megumi acordar, visto que mesmo as pessoas normais que foram atingidas pelo vazio imensurável lá em Shibuya, elas ficaram ali no mínimo 6 meses para se recuperar. Só que como o Megumi, ele é um feiticeiro Jujutsu e tecnicamente falando, o Sukuna também está renovando ali o seu cérebro, em algum momento a alma do Megumi, mesmo tendo sido atingida, ela pode retornar, e retornar por causa do presente da Yorozu, que talvez não seja algo para derrotar o Gojo, e sim para ajudar o Gojo nessa batalha. Pelo menos é isso que eu acredito desde que ela entregou isso daí. Parece que é algo muito mais vindo da Tsumiki do que da Yorozu em si. Pode ser até mesmo uma faca de 2 gumes, algo que ajude o Sukuna em um momento, mas depois o atrapalhe, porque ali também tem um presente da Tsumiki entregue diretamente para o seu irmão. Gostaria de saber o que vocês acharam desse capítulo e também quero saber aí o que vocês acharam desse vídeo, tá bom? Mano Joe tá vazando, até um próximo, fui, valeu!